Unimed, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. E Ultra X, seus exames de radiologia com mais rapidez e segurança, apresentam Programa Viva Saúde. Ele tem o ritmo sintonizado com o que fazemos, pensamos e sentimos também. Na antiguidade, disputava com o cérebro o status do órgão da alma. Atualmente, o coração ocupa um novo lugar, uma preocupação de saúde pública, porque os problemas cardíacos têm sido as principais causas de morte no mundo todo. Por ano, 15 milhões de pessoas morrem vítimas das doenças do coração. Mas não é somente esse dado que impressiona. O infarto, que é uma das principais consequências das doenças cardiovasculares e que era comum entre as pessoas mais velhas, acima dos 50 anos, agora também afeta pessoas mais jovens, com menos de 40 anos de idade. Essa incidência é cada vez maior em quem tem menos idade, é o que a gente pretende entender no Viva Saúde de hoje. A gente tem ouvido falar, lido em jornais, casos de pessoas jovens que sofreram infartos. Casos, inclusive, de mortes provocadas por este problema. No ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde, 20% das pessoas que sofreram infarto no Brasil tinham menos de 40 anos. Atualmente, o cardiologista recebe nos consultórios a visita de pacientes jovens com uma frequência cada vez maior. Não diferente, isso também acontece nas emergências dos hospitais. Pessoas com menos de 40 anos, vítimas de infarto, já fazem parte da rotina dos cardiologistas. E é por isso que nós convidamos a doutora Graça, especialista em cardiologia e medicina intensiva, que é a UTI. Doutora Graça Tevenar, muito obrigada, é um prazer recebê-la aqui no Viva Saúde. Prazer é todo meu, Jana. Para a gente começar a entender desse assunto e até explicar melhor, como é que o infarto ocorre? O que é um infarto? Na verdade, o coração é uma bomba feita de músculos. Esses músculos, eles têm que contrair para poder jogar o sangue e oxigenar o nosso corpo todo. Para quem nutre o músculo, o coração, são as artérias coronárias, que são aqueles vasos que vão levar o sangue diretamente para aquele músculo, para que ele vá trabalhando. O infarto é uma obstrução desta circulação, dessa passagem de sangue para que chegue até o miocárdio. Isso pode acontecer, por exemplo, uma placa, um coágulo, uma contração das artérias. Então, um mecanismo que interrompa o fluxo das artérias que levam o sangue para o coração. E aí o coração ele para? Ele fica isquêmico, falta oxigênio, falta glicose, falta comida e falta oxigênio, e aquele músculo ele não tem mais condições de bater. Então ele começa a diminuir e ele pode até parar de bater naquela área que aquela artéria foi obstruída. O coração tem algumas artérias, tem 4, 5 artérias mais importantes. Então, se você obstruir aquele fluxo, aquela área que aquela artéria irrigava vai parar de funcionar. E aí, qual é a gravidade disso para provocar uma morte? Depende da artéria, depende da grandeza, não sei, da região onde isso é afetado? Sim, depende sim. As artérias, cada uma irriga uma região. Quanto maior o infarto, mais problemas você vai ter no futuro, maior o risco. Apesar de que o infarto ele tem um risco de arritmia. A isquemia pode provocar uma alteração no ritmo do coração. Do batimento. E esse ritmo pode chegar a ficar caótico e provocar até uma parada cardíaca. Mesmo um infarto bem pequeno, pode haver a morte, a parada cardíaca, devido a um processo de arritmia. Entendi. Agora, a gente vê ultimamente essa incidência de infartos crescendo, aumentando em pessoas mais jovens. Antigamente eram pessoas acima de 50, 60 anos. Por que isso vem acontecendo? Por que os jovens hoje, as pessoas mais jovens, estão sofrendo?
A verdade é que o infarto está aumentando em todas as faixas etárias, não só nos jovens. Então, acredita-se que a nossa incidência, a curva é ascendente. Então, em todas as faixas o infarto está aumentando e isso também ocorre com o jovem. Há 10 anos atrás, isso ficava em torno de 4%, 4 a 6% dos atendimentos de infarto hospitalares. Que chegavam ao hospital. Hoje chega a 10, 11, 12%, né? Isso está aumentando. O que tem acontecido? Não só com os jovens, mas com a população em geral, o estresse, a obesidade, o cigarro. É muito interessante, 91% dos jovens que infartam são fumantes. Nossa, então é um índice muito grande. A obesidade, o sedentarismo, o estresse. Eu acho que essa luta do mercado de trabalho, hoje você vê, eu tenho pacientes que são gerentes de banco com 20 e poucos anos. Antigamente isso não era comum. Está muito precoce, né? A responsabilidade. Pessoal, nessa época, antigamente, o jovem estava jogando basquete, jogando vôlei, estava praticando esporte. E a vida, no modo geral, também era mais tranquila, mais calma. Parece que os problemas eram menores. Já tem trabalhos mostrando que a angústia, estresse, a depressão aumenta muito o índice de doenças cardiovasculares e principalmente o infarto. Já chegou a ocorrer algum fato de infarto, a senhora conhece, em crianças, adolescentes, em casos bem mais precoces, assim? Olha, ou é muito raro. O infarto, a gente tem que lembrar que 25% dos infartos em jovem são por drogas. Então, a cocaína, anfetaminas... Mas por quê? Qual é a relação? Por exemplo, a cocaína, ela pode fazer uma vasoconstricção, essa mesma artéria que eu te falei que leva o sangue para o músculo do coração, se ela se contrai, ela obstrui, o sangue não passa e a pessoa infarta. Então, você pode não ter placa de gordura, não pode ter placa de aterosclerose, mas você pode infartar apenas por vasoconstricção. E arritmia, que são drogas arritmogênicas. Além de trombogênicas, elas podem formar coágulos. Então, quer dizer, são mecanismos que levam ao infarto pessoas que não precisam ter colesterol aumentado, não precisa ter nenhum outro fator. Só a droga já é capaz de dar infarto, 25% em jovens. Nossa, então 2 dados importantes, droga 25% e o cigarro 91% dos jovens que infartaram, são pesquisas importantes, eram fumantes. E a obesidade também. Influi bastante. O jovem hoje é muito sedentário. E essa coisa da obesidade, principalmente a obesidade visceral, que é essa coisa da cintura, que a gente consegue com exercício, muito mais até com dieta. Quem tem cintura, homens maior que 94, mulheres maior que 80, tudo isso. E outro fator muito importante no jovem, 45%, tem antecedentes familiares de doença coronariana. Então já é A gente tem mulheres, por exemplo, de 20 e poucos anos que infartaram no parto. Mas, claro, tinham antecedentes familiares de pessoas jovens que infartaram na família. Ok, doutora Graça, eu vou fazer uma pequena pausa, porque o nosso assunto continua no próximo bloco, continua interessante como vem sendo. Não sai daí, você não pode perder, tá bom? Você pode fazer muita falta na sua família. Mãe, põe de novo. A cada 3 mortes no Brasil, 2 são de homens. Previna-se. Faça o plano Vida do Homem Unimed. Mais de 1.200 médicos. Atendimento em todos os hospitais. Para viver o futuro, é preciso saúde no presente. O lugar ideal para quem deseja passar momentos agradáveis, manter a beleza e a saúde com mais qualidade de vida. Para você que gosta de Pilates, temos o Cardio Pilates, Pilates para gestantes e Pilates Alta Performance, com profissionais especializados e modernos equipamentos. Espaço A, equilíbrio e bem-estar. Sua beleza e qualidade de vida precisam desse espaço. Na Redentora, ligue 17 3232 2902. Cidade bonita que a gente
acredita, de gente que sonha e faz acontecer, de gente que faz uma Rio Preto melhor, com sonhos pra poder vencer. A TV da cidade é sua, é minha, é nossa. Aqui a gente pode soltar nossa voz. A TV da cidade é comunitária. O canal 16 foi feito pra nós. Tá na casa da gente, tá na sua TV, trazendo e mostrando oportunidade. Uma TV que é feita pra Rio Preto, mostrando o seu povo no canal da cidade. Com gente que acredita em sua própria gente, empreendedorismo e muita novidade. Gente que luta aí com muita garra, fazendo de Rio Preto a nossa cidade. A TV da cidade, 100% Rio Preto. A TV da cidade, 100% Rio Preto. A TV da cidade. O Viva Saúde hoje fala de problemas do coração, principalmente de pessoas mais jovens. E chegou a hora da gente conhecer as dúvidas da população sobre este assunto. Doutora, quero te convidar a assistir ao nosso quadro Pergunte ao Doutor. Doutora, dizem que infarto em jovens é mais perigoso. Isso é verdade? E aí, doutora? Na verdade, isso é uma polêmica, porque alguns querem que o infarto, na verdade, o infarto ele é tão mais grave quanto maior e quanto as outras comorbidades que o paciente possa ter. Por exemplo, diabético, hipertenso. Então, geralmente, o idoso tem mais comorbidades do que... Seria esses fatores. Esses outros fatores juntos, né? Essas doenças que você adquire ao longo da vida. Então, isso piora o prognóstico do infarto. O problema é que o infarto no jovem, geralmente, ele é agudo. E o coração, quando ele tem uma isquemia crônica, quando ele tem essas obstruções, vão indo lentamente, ele vai formando colaterais também. Então, a pessoa de mais idade, provavelmente, ela já tem uma isquemia mais crônica e ela já tem esses mecanismos que ajudam. Mas, na realidade, o que faz o infarto no jovem ser mais grave é que ele tem que viver... Se você pega um jovem de 30 anos, ele vai ter que conviver com a sequela do infarto mais 40, 50 anos. E o idoso, então você ter uma doença muito jovem, ela sempre vai ser mais grave. Se você tiver um infarto com 30, você ainda, teoricamente, teria que viver mais 50 anos. E com certeza você terá novos infartos, porque a doença continua, principalmente se você não fizer alguma coisa com isso. Quais as sequelas, por exemplo, de um coração já infartado? Se você tiver um infarto grande, esse coração, e perder uma grande área do coração, ele vai ter dificuldade para bater. Você pode, no futuro, ter uma insuficiência cardíaca, falta de ar, o coração fica fraco, grande, forma aneurismas. Então, a qualidade de vida dessa pessoa depois de 20 anos, ela vai ter 50 anos. Ao passo que se você tiver 70, daí 20 anos você já vai estar com 90. Sim. Então, o maior problema do jovem é que ele vai ter que conviver com as sequelas do infarto e a quantidade de vida geralmente é diminuída. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta, então. Doutora, remédios para regime podem ajudar a causar infarto? Essa pergunta diretamente para as mulheres, né? Então o que acontece é o seguinte, drogas, anfetaminas, cocaína, essas drogas de regime, todas aceleram o coração, podem dar arritmia, hipertensão arterial, tem muitas drogas até muito conhecidas hoje que a gente usa que é usada para regime, porque eu sou contra, obviamente, que elas fazem hipertensão arterial, arritmias, vasoconstricção nas artérias. E tem alguns desses medicamentos, desculpa interromper a senhora, mas que também são usados por jovens em festas que duram 2, 3 dias, né, que mantém a pessoa mais ligada, vamos dizer assim, e o pessoal acaba tomando, associados, né? A bebida alcoólica, a cigarro. Sim. Então, quer dizer, é uma soma de fatores que potencializa muito a gravidade da ação da droga. Então, né? tanto droga quanto remédio para regime tem que tomar cuidado. E né? o mais importante que eu sempre digo aos meus pacientes, que eu nunca vi alguém que emagreceu, ou pelo menos eu não. Da noite para o dia? Que emagreceu com drogas e continuaram magros. Sim.
É aquele efeito sanfona que você para o remédio, daí um tempo você está muito mais gordo do que você estava quando você iniciou o regime. Então não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Vamos para a próxima. Doutora, reposição hormonal aumenta o risco de infarto? Então essa também é uma polêmica, porque o hormônio, ele protege. A mulher, é uma historinha bem breve, mas assim, a mulher, a maioria dos infartos em mulher é a partir da menopausa. Então pensou-se que o hormônio é que dava essa proteção, A verdade é que ele dá uma proteção, mas a partir dos 60 anos, ele também tem o risco de aquela plaquinha que está quietinha ali na tua coronária, porque 60 anos, a chance de ter uma plaquinha é grande, ela pode sofrer uma ruptura. E o hormônio, ele ajuda nisso aí. E aí forma um coágulo e existe o risco de infarto. Meu Deus. Hoje está sendo muito visto se esses hormônios mais novos, com uma dosagem menor, porque antigamente o trabalho que foi feito que piorou infarto e derrame nessas pacientes que tomavam hormônio, esses hormônios uma dose alta. Hoje já tem hormônios com doses menores e que provavelmente não tem esse efeito deletério. Mas a partir dos 60 anos, hoje, o cardiologista não indica reposição hormonal pelo risco dessa ruptura dessas placas que provavelmente a partir dos 60 anos a pessoa está predisposta a ter. Tá. Ai, mas mulher, eu acho assim que a mulher, de um jeito ou outro, sempre acaba sofrendo, tendo uma desvantagem, né? Seja na reposição, seja na... a nossa sina mesmo, mulher. Em questão de saúde, a gente existem esses perigos. E também porque ela é menosprezada. A mulher tem uma dor no peito e ela não é valorizada. Então, quando você pega a doença na mulher, ela já está mais avançada. É muito mais grave a doença coronariana na mulher exatamente por isso. E é mais comum? Não, ela é mais comum nos homens, mas ela é mais grave na mulher, Ai, tá porque você pega numa fase pior, que a doença já está mais avançada. Tá, por isso que tem que cuidar, se tratar antes. A gente vai para mais um intervalo, é rapidinho, não demora, a gente já está de volta, não sai daí, tá bom? Você pode fazer muita falta na sua família. Mãe, põe de novo. A cada 3 mortes no Brasil, 2 são de homens. Previna-se. Faça o Plano Vida do Homem Unimed. Mais de 1.200 médicos. Atendimento em todos os hospitais. Para viver o futuro, é preciso saúde no presente. O lugar ideal para quem deseja passar momentos agradáveis, manter a beleza e a saúde com mais qualidade de vida. Para você que gosta de Pilates, temos o Cardio Pilates, Pilates para gestantes e Pilates Alta Performance, com profissionais especializados e modernos equipamentos. Espaço A, equilíbrio e bem-estar. Sua beleza e qualidade de vida precisam desse espaço. Na Redentora, ligue 17 3232 2902. Existem várias maneiras de preparar uma pizza. O que não pode faltar na nossa é um lugar agradável e aconchegante, harmonia na combinação dos ingredientes. E o melhor, a alegria em oferecer a melhor pizza da cidade, um verdadeiro espetáculo. Venha saborear várias delícias e passe momentos especiais ao lado de quem você gosta. Experimente também nossas incríveis sobremesas. Empório Luna Pizzaria, deliciosos pedaços e sabores de alegria. Cidade bonita que a gente acredita, de gente que sonha e faz acontecer, de gente que faz uma Rio Preto melhor, com sonhos pra poder vencer. A TV da cidade é sua, é minha, é nossa. Aqui a gente pode soltar nossa voz. A TV da cidade é comunitária. O canal 16 foi feito pra nós. Tá na casa da gente, tá na sua TV, trazendo e mostrando oportunidade. Uma TV que é feita pra Rio Preto, mostrando o seu povo no canal da cidade. Com gente que acredita em sua própria gente, empreendedorismo e muita novidade. Gente que luta aí com muita garra,
fazendo de Rio Preto a nossa cidade. A TV da cidade, 100% Rio Preto. A TV da cidade, 100% Rio Preto. A TV da cidade. Rápido, repentino e muitas vezes fatal. É mais ou menos assim que acontece o infarto. Mas sabia que a gente pode evitá-lo? E sabia também que, mesmo não sendo médico, uma pessoa pode ajudar a outra no momento de uma crise? É o que a gente vai acompanhar agora na nossa reportagem. O infarto, popularmente chamado de ataque do coração, ocorre devido à morte de uma porção do músculo cardíaco, o minocárdio. O coração é um músculo e ele tem a irrigação sanguínea dele, as artérias coronarianas, que são as artérias que irrigam o coração. Em determinadas situações, por vários motivos, pode ocorrer uma interrupção desse fluxo sanguíneo para esse músculo. E isso aí vai desencadear todo um quadro clínico, com dor, algumas outras manifestações, e isso trazer, às vezes, consequências dramáticas para a pessoa, até evoluir para óbito se não for tratado em tempo adequadamente. Existem algumas causas que levam à obstrução das artérias coronárias, sendo a principal delas a aterosclerose, placas de gorduras formadas nas artérias. Por vários fatores, elas vão crescendo, pode interromper esse fluxo de sangue que vai irrigar o músculo, ou às vezes até uma placa pequena, muitas vezes essas placas ainda pequenas, elas se rompem e podem causar um fenômeno que é forma-se um coágulo sanguíneo, como se fosse uma rolinha, que obstrui a passagem do sangue. Com a circulação comprometida, o coração vai parando de funcionar. As pessoas não podem perder tempo. Ao menor indício, o menor sinal de alguma coisa ruim está ocorrendo, ela deve imediatamente procurar socorro. Diante de um infarto, tempo é vida. Não fazer automedicação é não adiar o tratamento achando que essa situação é uma situação. É preferível ser um alarme falso, é preferível ela não ser nada, isso diagnosticado, e ficar por aí, do que ter um episódio grave e depois ficar lamentando que poderia ter sido socorrido, poderia ter tratamento. E hoje o tratamento é muito efetivo, e quanto mais rápido, quanto menos tempo você perde na investigação e partindo já para o tratamento, os benefícios são muito maiores. Você recupera para toda a musculatura, você salva vidas realmente. Bem, doutora, além de ajudar outra pessoa no momento de crise, no momento que está infartando, o melhor mesmo é a gente saber como não chegar a ter uma crise, a ter um infarto. Como que a gente pode fazer isso? Qual a prevenção? Eu acho que uma mensagem muito importante é que depois que você tem um problema, você tem uma doença, dificilmente você vai ter as mesmas condições que você tinha antes da doença. Então, a ideia é prevenir. Eu acho que aqui vai uma mensagem: nós estamos fazendo alguma coisa errada. Eu acho que a nossa vida nós fomos evoluindo e nós chegamos num nível de estresse, de obesidade, isso no mundo inteiro, tudo, né? De obesidade, as drogas aí cada vez de mais, drogas, né? Crescendo de sedentarismo, isso associado à glicose, que tem maior número de diabéticos intolerantes à glicose, porque a obesidade faz isso. Então, fumantes. Então, eu acho que nós chegamos ao limite. E agora nós estamos colhendo os frutos do que a gente está fazendo. Então, eu acho que está numa hora muito importante. Aliás, está passando da hora da gente repensar as nossas condições de trabalho, de vida, nossa condição em geral, nosso estilo de vida. Porque só fazendo isso a gente vai conseguir
não chegar num ponto de uma epidemia de infarto, que é o que está sendo previsto para muito em breve, já está começando acontecendo uma epidemia de infarto. E cada dia em pessoas mais jovens. Então, acho que outro passo que a gente pode também dar em direção a isso é começar a cuidar dos mais jovens, crianças. Tem indicação de se medir pressão em crianças acima de 3 anos, todo ano, pediatra fazer isso, porque é uma coisa simples de você detectar. Então, eu acho que já está passando da hora de a gente realmente começar a atuar e agir nesse sentido. E fazer, praticar, não adianta só falar também, porque né, também doutora? há muito tempo a gente vem falando, mas não estamos evoluindo nesse assunto. A nossa proposta aqui é justamente essa. E pegando o gancho até nessa fala da senhora, que eu acho muito importante, a gente teve um convidado, um especialista também, que ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que além de todos esses tratamentos e prevenção, a gente também tem que ter uma coisa meio do pensamento positivo, da fé, que isso ajuda, né? As pessoas melhoram quando têm uma paciência maior, tem, né, uma religião ou pratica alguma questão dessa de espiritualidade mesmo, né, de a gente evoluir, e que isso a medicina já está reconhecendo também essa parcela. Já tem trabalhos mostrando que pacientes que são cuidados pela família, que têm fé, que têm uma religião, que tem o amor, o carinho e apoio, tem uma melhora, uma cura muito mais rápida e melhor do que os que não têm. Então, isso é uma coisa realmente muito importante e hoje já conhecida e sabidamente já está resolvido que é isso mesmo, não tem jeito. Isso. Muitíssimo obrigada pela sua presença, doutora Graça. Foi, assim, super esclarecedora. A senhora responde as perguntas muito bem, explica muito bem. Eu creio que todo mundo aqui pôde ter recebido essas orientações e realmente, a partir de amanhã, começar a mudar, levar um estilo pelo menos mais tranquilo, né? Vamos ver se a gente consegue. Foi um prazer muito grande, vocês são muito gentis e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, volte mais vezes, tá bom? Obrigada. Obrigada a você também, que ficou aí, acompanhou o nosso programa, o nosso bate-papo. Os próximos temas do Viva Saúde já estão sendo sugeridos e você pode participar. Envie e-mail para vivasaude@comuniquerp.com.br. Cuide bem do seu coração, hein? E tenha uma vida cheia de saúde. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. E Ultra X, seus exames de radiologia com mais rapidez e segurança, apresentaram Programa Viva Saúde.